Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Lucas. Vamos lá, vamos começar? Lucas, capítulo 20. A autoridade de Jesus é questionada. Lucas 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhes perguntaram: com que autoridade estão fazendo essas coisas? Ele lhes deu: quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: eu também lhe farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou era de homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi a autoridade que estou fazendo essas coisas. A parábola dos lavradores. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou alguns lavradores e se ausentou-se por algum tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhes entregassem parte do fruto da vinha, mas os lavradores espancaram e mandaram ele embora, de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esses também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: o que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha aos outros. Quando o povo ouviu isso, disse que nunca acontecera. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem cair será reduzido a pó. O mestre da lei e o chefe dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que contra eles havia contado uma parábola. Todos tinham medo do povo. Pagamento do imposto a César. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões para se fingirem de justos e apanhar Jesus em alguma coisa que disseste, de forma que pudesse entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões perguntaram: mestre, sabemos que falas e ensina o que é correto e o que mostra que não mostras parcialidade, mas ensina-nos o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhe disse: mostrem-se-me um denário. De quem é essa imagem na inscrição dele? Aí eles falaram: é de César. E ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com suas respostas, ficaram em silêncio. A realidade da ressurreição. Alguns saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão:
Mestre, disseram eles, Moisés deixou escrito que o irmão de um homem morrer e deixar uma mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo, o terceiro também, depois os outros casaram-se com ela e morreram 7 sucessivamente, sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu, os filhos desta era casam-se e se dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de se tornar parte na era do que há de vir na ressurreição dos mortos não se casarão, nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus. Visto que são filhos da ressurreição e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando o Senhor chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns mestres da lei disseram e responderam, bem, mestre, e ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Cristo é o Senhor de Davi. Então Jesus lhe perguntou, como dizem que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-se à minha direita até que eu ponha os meus inimigos como estrado para os meus pés. Portanto, Davi chama Senhor. E como é que ele pode ser meu filho? Seu filho. Estando o povo a ouvi-lo, Jesus disse aos seus discípulos, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais. Eles gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes homens serão punidos com mais vigor. O texto de Lucas, capítulo 20, ele é muito interessante. Vocês percebem que o tempo todo são feitas perguntas. E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre a capacidade de fazer perguntas poderosas. Quando a gente é criança, a gente começa a nossa vida assim, por quê? É isso aqui, menino, mas por quê? Você não vai, por quê? Você não quer você com essa pessoa, por quê? Eu não quero que você faça isso, por quê? Menino, não vai ali, por quê? O que é isso? O que é aquilo? Aí o tempo vai passando e a gente vai aprendendo algumas coisas e a gente se torna adulto e de repente a gente esquece de fazer perguntas poderosas. A partir do momento que você perde a capacidade de fazer perguntas, você perde a capacidade de aprender. Aprender algo novo. Ah, não, eu já sei tudo, eu não preciso perguntar nada. Então, no texto de Lucas, capítulo 20, Jesus vem desconstruindo essa imposição do século de que a gente cresceu e não precisa mais perguntar. Primeiro, eles perguntam a Jesus, certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo, pregando boas novas, ele estava aqui, ele estava de boas, pregando. É chegado o reino de Deus, céu, inferno, capeta, anjo de Deus, anjo do demônio. Ele estava fazendo o que ele sempre faz. Aí ele estava que pregava, ele estava que falava. E aí começam a chegar os sacerdotes. E não só sacerdotes, mas os chefes dos sacerdotes. Os mestres da lei. E os líderes religiosos. Olha quem vai se encontrar com Jesus. E eles lhe perguntaram, com que autoridade você está fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Quando eles perguntam isso para Jesus, eles estão querendo uma resposta. Só que Jesus, ele é o mestre das perguntas poderosas. Vocês acham que Jesus ia perder tempo de devolver uma pergunta para eles ficarem sem resposta? Nunca. Mas nunca. Então Jesus vira para eles e fala assim, não, eu também quero saber, vou te fazer uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Parece que eles estão falando assim,
Gente, nossa, hoje vai chover, né? Não sei, hoje vai chover. E aí, o que você acha? Hoje vai chover? E aí Jesus devolve com outra pergunta. Não, peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. O asfalto, ele é mole ou duro? Sabe? Parece que Jesus está falando isso, né? Parece que Jesus está perguntando uma coisa que não tem nada a ver com outra. Eles chegam para Jesus e eles falam, com que autoridade você está falando isso? Aí Jesus pergunta para eles, não, eu que vou te perguntar. O batismo de João, ele era o qual? O do céu ou dos homens? Aí eles ficaram ali conversando e eles falam, se for do céu, ele vai falar, então por que vocês não creram nele? E se for dos homens, eles vão falar, todo o povo nos apedrejará. Por quê? Porque o povo estava convencido de que João era um super profeta, um mega profeta. Então eles não podiam pisar aqui, ó. Eles não podiam pisar ali. Eles tinham que pisar manso. Eles tinham que, sabe, meu Deus, o que eu vou falar? Não sei. Ele falou, então não vou te contar. Gente, Jesus, é sensacional. Por que a gente não aprende com Jesus? Sabe? É muito importante a gente aprender a fazer perguntas poderosas. Já tem uns... Hoje a gente está em 2021. Acho que já tem uns 8 anos que eu ouvi a primeira vez sobre isso, ou mais. Faça perguntas poderosas. E aprender a fazer perguntas poderosas muitas vezes já me tirou de enrascadas, de ciladas que eu jamais sairia sozinha. Mas para você poder fazer perguntas poderosas, você precisa abrir a sua mente para aprender. Só consegue perguntar aquele que quer aprender. E outra coisa, a pessoa que você está fazendo a pergunta poderosa, ela não pode, de forma alguma, pensar que você está querendo ofendê-la. Porque senão não funciona. Sabe, perguntas poderosas funcionam em relação de pai e mãe, funciona em relação de irmãos, funciona muito mais em relações conjugais. Faça perguntas poderosas. Poliana, não sei fazer perguntas poderosas, mas fica com essa informação na sua mente. Eu preciso aprender a fazer perguntas poderosas. Uma mulher, quando ela está discutindo com o marido, ela não tem que discutir. Ela tem que fazer perguntas poderosas. Ai, pode me dar exemplos. Ele vai chegar tarde em casa. Por que você chegou tarde? Que história é essa? Ao invés disso, mude o seu tom. O que aconteceu para você chegar tarde em casa? Você precisa de ajuda? Mude para perguntas poderosas. Se na sua mente ficar assim, eu preciso começar a fazer perguntas poderosas. Sabe, grifa isso. Teve uma época que eu acordava e eu pensava, eu preciso aprender a fazer perguntas poderosas. Volta e meia minha mente vem. E fazer perguntas poderosas mudou a minha rotina. Eu faço perguntas poderosas até para mim. Eu estou bem. Por que eu quero comer isso? Ontem, eu vou contar uma para vocês. Ontem eu fiz tanta coisa ontem, meu Deus. Aí eu cheguei em casa, tava com fome. Eu tinha almoçado bem cedo, saí, estudei, trabalhei, fiz várias coisas. E aí quando foi no finalzinho do dia, cheguei em casa e eu já tinha deixado minha jantinha pronta cedo. Eu falei, eu vou cozinhar de manhã. Quando eu chegar em casa, eu vou estar com fome, porque eu não vou comer à tarde. E aí eu sento e como. Então eu fiz um caldinho, eu separei ali uma fruta. Eu não costumo tomar suco, mas eu bati um suco no almoço e eu falei assim, eu vou tomar esse suco no jantar, que ainda dá um copo ali. Então tinha até o suco que eu não costumo ficar tomando com refeição. Tinha suco, tinha um caldinho, tinha minha frutinha. E aí eu cheguei em casa, tomei o suco, comi minha fruta e comi minha jantinha ali, meu caldinho que eu tinha feito. E eu comi isso 3 minutos depois.
Eu estava querendo mastigar de novo. E eu fui procurar alguma coisa para mastigar. Eu abri a geladeira, olhei para a geladeira e eu fiz uma pergunta para mim. Poliana, você acabou de tomar 300 ml de caldo. Isso é suficiente para você. Quando você terminou de tomar o caldo, você comeu sua fruta e você tomou um suco bem gostoso. Por que é que você quer comer? E eu fiquei parada pensando. E a minha boca queria ficar mastigando. Eu pensei, eu tô alimentada? Eu tô alimentada. Eu tô com fome? Não. Eu tô com vontade de comer doce? Não. Por que eu quero? Porque eu estava ansiosa e eu queria mastigar. Sabe, eu ter feito aquela pergunta poderosa para mim me livrou de pegar um snack, de pegar alguma coisinha para ficar mastigando, de pegar amendoim, sabe, ter uma ingesta calórica maior, sem necessidade. Eu estava extremamente alimentada. Até agora eu não tô com fome. Eu comi, era antes das 7 horas da noite. E eu estou alimentada até agora. Para vocês verem como eu não tinha a menor necessidade de eu mastigar ali naquela hora. E eu pensei, eu vou fazer um chá. Aí eu falei, eu não vou fazer um chá. Porque eu não posso ceder à minha vontade de enfiar qualquer coisa com gosto na minha boca só por ansiedade. Poliana, por que você quer comer? Para que você quer comer? Poliana, você está com fome? Ai, não tô com fome. Então para. Pronto. Lavei a louça, organizei a cozinha, tomei meu banho, fiz meu devocional, fiz algumas coisas e dormi. Dormi bem cedo ontem. Pronto. Qual necessidade que tinha de eu comer mais alguma coisa fora o que eu tinha comido? O caldo estava gostoso, a fruta estava gostosa, o suco estava gostoso. Eu já tinha me alimentado, eu estava bem. Então fazer perguntas poderosas pode te livrar de excessos. Fazer perguntas poderosas pode te livrar de confusão, de briga. Pode te tirar de um nível e te levar para outro nível. Perguntas poderosas podem trazer para a sua vida uma direção que você precisa para você seguir. Sabe por que às vezes a gente destrói a nossa vida? Porque a gente quer achar que a gente sabe tudo. Ontem, olha, era um desejo tão insaciável de colocar alguma coisa na minha boca e ficar sentada no sofá mastigando. Vocês não fazem ideia. Sabe quando você come, mas você precisa comer de novo? Precisava mastigar, sabe? Era algo que estava ficando incontrolável dentro de mim. Era como se eu estivesse sendo dominada por um desejo de comer mais um pouco, de mastigar. Eu não estava conseguindo pensar em nada, só em abrir a geladeira e achar alguma coisa para eu mastigar. Era só isso que o meu coração. Deus está batendo na tecla comigo esse negócio de perguntas poderosas. Isso já que tão pronto, é de Deus. É de Deus esse devocional. Faça perguntas poderosas para você, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus amigos. Sabe, se vocês fizerem perguntas poderosas, um exemplo, até o caixinhas do Instagram muda. Até as respostas mudam. Como que eu vou fazer perguntas poderosas? O único capaz de te ajudar a fazer perguntas poderosas é o dono da pergunta poderosa. Sabe por que as pessoas não sabem se comunicar? As pessoas não sabem se comunicar de forma alguma. Sabe por que elas não fazem ideia de como se comunicar? Porque elas não sabem como fazer perguntas poderosas. Problema é que as perguntas que elas fazem são todas acusativas. E quando você faz perguntas poderosas, você
Pergunta para aprender. Ela te livra de cilada. Ela te livra de buracos. Sabe, você tem que ter conselheiros. Eu faço isso ou faço aquilo? A gente precisa de pedir ajuda. A gente precisa de se submeter. Você sabe qual é a dificuldade das pessoas? É em se submeter. É em se submeter. Sabe de onde vêm os ateus? Eles não querem se submeter, que Deus é mais poderoso que eles. É dali. Eles não querem saber, entender que existe alguém que é mais, que eles precisam se render. Daí é que vem o ateísmo. Não saber fazer perguntas poderosas pode destruir a sua vida. Ontem, se eu não fizesse uma pergunta poderosa para mim, eu teria comido muito além do que meu corpo precisava. Muito além mesmo. Eu gosto de comer uma frutinha que cuida do meu intestino antes de dormir. Por quê? Porque o intestino funciona melhor. Então, eu gosto de comer frutinhas do tipo uma laranja, um abacaxi, uma ameixa, um mamão, bem pouquinho. Eu janto, como um pedacinho dessa frutinha e pronto. Eu já tinha colocado o suco a mais, gente. Eu como bebendo água. Quando eu como bebendo alguma coisa, é água. Sabe quando você já coloca uma coisa a mais? Já coloca uma coisa sem necessidade? Tá? Então, assim, realmente vou... Cadê? Isso, realmente perguntar se ofender é um desafio a ser vencido. Não, mas é. Porque, na verdade, a gente não está perguntando, a gente está acusando. Você não está perguntando. A gente não sabe perguntar. O que a gente sabe fazer, principalmente mulher, é acusar. Perguntas poderosas, ela causa no interlocutor o desejo e a necessidade de responder, nem que seja não sei. Perguntas poderosas precisam de ter tom de voz, mudanças faciais, expressões corporais. Elas precisam de ter a entonação certa e o respeito necessário para o momento. Perguntas poderosas te tira de onde você está e te leva a um outro nível. Mas para te levar nesse outro nível, você precisa aprender a controlar o seu temperamento. A ira faz você estar cega diante de perguntas poderosas. Perguntas poderosas te tira de aqui e te leva para mais perto de Deus. Você sabia que você pode fazer perguntas poderosas até para Deus? O problema é que a gente não vem para Deus para perguntar perguntas poderosas. Ele está disposto a nos responder todos os dias. Deus, Ele quer me responder. Deus, Ele quer te responder. O problema é que eu e você queremos acusar Deus. Ou a gente quer murmurar. Ou a gente quer um Deus que dá e dá. Existem desejos no secreto de Deus que você nem sabe que você precisa deles. E Deus só está esperando o tempo oportuno, o tempo terreno, entrar em contato com o tempo espiritual. E o tempo terreno, ele só entra em contato com o tempo espiritual no dia que você aprende a fazer perguntas poderosas. O meu maior receio é chegar no dia de Cristo. É chegar no Hebreus 9, 27 e passar um filme da minha vida e Jesus falar que era para você ter vivido isso. Aqui, se você tivesse me pedido isso, eu tinha te dado isso. Aqui era para você ter vivido isso aqui, mas você nem perguntou para mim. Esse é o meu maior receio. O meu maior receio é que eu não viva exatamente os sonhos, os planos, as metas e os projetos de Deus pela dureza do meu coração. Eu sempre pergunto para Deus, Senhor, todas as melecas que eu estou passando, todas as coisas boas, todas as coisas ruins, todos os meus desafios, ou todos os prazeres que eu estou vivendo hoje, eles dizem respeito ao Senhor, ou eu estou totalmente equivocada?
Porque, Senhor, se eu tiver equivocado, eu me disponho a mudar. Eu só não sei como fazer. Todos os dias, praticamente, eu pergunto a Deus, eu tô te agradando? É isso daqui? Eu mudo o tom, eu mudo o meu jeito. Eu quero aprender, me ensina. Eu lembro que uma vez eu assumi um emprego que eu não fazia ideia de como trabalhar ali. Eu estava saindo de um lugar e eu entrei em outro. E neste outro, eu não tinha capacidade técnica para trabalhar. E quando eu cheguei para substituir a pessoa mais competente do setor. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como fazer. As pessoas riam da minha cara. Como tiraram a pessoa mais... Tiraram não, ele pediu demissão. E eles tinham que colocar outra pessoa no lugar. Então o que se esperava no setor é que entrasse uma pessoa competente. Só que entrou eu. E eu não sabia nada daquele setor. E quando as pessoas me ensinavam, elas me ensinavam rindo da minha cara. Quando elas me ensinavam fazendo chacota da minha cara. Quando eu tinha que operar as coisas que eu tinha que operar, eu entrava em desespero. Mas eu comecei a fazer perguntas poderosas. Mesmo com chacota, eu tinha que me submeter a eles. Eles tinham raiva, porque eles ganhavam menos da metade do que eu e tinham que me ensinar. Então eu pensei, quem tá chegando sou eu. Talvez alguém achou que ia ganhar um aumento, talvez alguém achou que ia subir de nível e não subiu. Talvez eles acharam muitas coisas. Quem precisa se submeter sou eu. Então eu comecei a fazer perguntas poderosas. Eu comecei a criar laços com eles diante de perguntas poderosas. Com 2 meses, eu sabia tudo do setor. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer, do jeito que eu tinha que fazer, na hora que eu tinha que fazer, da forma que eu tinha que fazer. E quando eu tinha alguma dúvida, porque ainda tinham algumas dúvidas, com certeza, eles já tinham disposição para me ajudar. Em menos de 2 meses isso aconteceu. Mas eu emergi naquela situação. Eu pensei, eu preciso desse emprego, tenho contas para pagar, eu não posso desistir aqui. Eles só vão rir, é só rir. Eles só vão ser cínicos, é só isso. Eles só vão me ofender, é só uma ofensa. Tudo isso vai passar. E eu fui ofendida naquela sala durante quase 2 meses. Ninguém tinha disposição de chegar em mim. Olha, não sei o quê. Eles estavam com raiva. Eu me coloquei no lugar deles. Alguém ali estava com expectativa de subir o nível. E entrou outra pessoa que não sabia nada, literalmente nada, no lugar de outra pessoa que sabia tudo. Pronto. Acho que eles riram de mim uns 3 meses e meio, 4 meses. Tudo bem, é só rir. Eu aprendi. Com menos de 2 meses eu aprendi. Eu tava pensando nisso esses dias, eu pensei, meu Deus, que extraordinário. Eu aprendi uma matéria extremamente complexa. Hoje eu sou especialista em uma área que dependia dessa área e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Se eu pegar um processo do jeito que tem que ser, daquela forma, ninguém vai rir mais de mim. Porque naquela hora eu consegui me submeter. Eu consegui, ser humilde. E eu sempre fazia perguntas poderosas. Eles não tinham como ser ignorantes comigo, com tamanha humildade que eu vinha ali. E às vezes eu perguntava e eles falavam, você não é a doutora? Se vira. Aí eu ia no Google. Falei, olha, é que eu não sei, você é melhor do que eu. Você pode me ajudar aqui? Tô ocupado. Não, tudo bem. Quando você puder, você pode me ajudar? Eu vou ficar aqui te esperando. Tá, Poliana. E ali, daqui a pouquinho, eu brincava um pouco. Eu falava um pouquinho, uma coisa
boa. E ali daqui meia horinha eles vinham, me ajudavam. E eu pensava, resolvi o de hoje. Não precisou de 2 meses. No final do 2º mês, eu já sabia tudo o que eu precisava de saber. E eu ganhei a amizade e o coração deles. Pronto. Por que a gente não faz isso nas nossas relações pessoais, conjugais, familiares? Porque é mais fácil ofender, mais fácil xingar, é mais fácil colocar a pessoa no lugar dela, ou tirar a pessoa de casa, ou expulsar a pessoa da cama, ou tirar a pessoa de perto de você. Sai, engodo, sai! Se você aprendesse a fazer perguntas poderosas, talvez sua vida não estivesse do jeito que está. Então Jesus, ele gira o tempo todo falando atrás de perguntas poderosas. E eu quero finalizar hoje falando sobre o texto que eles falam aqui. Havia uma mulher e ela se casou com um homem e o marido morreu. Só que ele tinha 7 irmãos e havia uma lei dizendo que se a mulher casasse com o marido e ele morresse e ela não tivesse filhos, o segundo irmão teria que se casar com ela, o outro irmão solteiro. E ali o filho não seria dele, seria do irmão morto. E aconteceu isso. Aconteceu por 7 vezes. E às 7 vezes, essa mulher foi viúva. Por fim, depois de matar 7 maridos. Meu Deus, misericórdia! Depois de matar 7 maridos, ela morre. E a pergunta que eles fazem para Jesus é: Jesus, afinal de contas, no dia da ressurreição, quem é o marido dela? Porque se a gente vai ressurgir, se a gente vai ressuscitar, se a gente vai ressuscitar, então quem é que é o marido dela? Ela vai poder ficar casada com esses 7? Jesus fala, não. Existem coisas que são terrenas e existem coisas que são espirituais. Quando as pessoas morrerem e elas forem para junto de Deus, elas se tornarão como anjos. E ali não vai ter casamento. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. No texto de Efésios, capítulo 5, versículo, eu tenho ele grifado aqui, versículo 32 diz o seguinte. Ele diz assim: por essa razão, esse é o 31. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não é disso que eu quero falar, é do próximo. E este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Quando eu digo para vocês que toda relação sexual tem um convidado espiritual, e quando eu digo para vocês que a relação sexual é uma adoração, eu falo disso. A procriação que tem através da relação sexual, ela vem para povoamento da terra. E quando um casal ele está ali em adoração na relação sexual, ele está fazendo parte do corpo de Cristo com a igreja. Olhando que blasfêmia. Blasfêmia não. Acabei de ler o texto para vocês. Este é um mistério profundo entre Cristo e a igreja. É uma espécie de adoração tão profunda. Então, não haverá ato conjugal, porque a gente já vai estar na esfera de adoração profunda entre Cristo com a igreja. É um pedaço, Deus deixou um pedaço da adoração profunda de Cristo e com a igreja na entrega do casal, para que o casal casado entendesse que na hora daquela entrega, na hora daquele momento, na hora daquele enlace, na hora do leito conjugal, nada mais importasse. E é isso que vai acontecer no dia da ressurreição. Nada mais vai importar. Não vai importar quem casou com quem era irmão de quem era amigo de quem. A gente se preocupa com as relações pessoais, sendo que quando a gente for para a ressurreição, o enlace que a gente vai se preocupar é com a adoração ao nosso Pai. Vocês entendem o paralelo? Onde eu estou querendo chegar? A minha mente ela é muito limitada.
a nossa mente é muito limitada ainda, porque aqui o que a gente tem relações pessoais, amigos, familiares, cônjuge, filho, filha, neto, nora, genro, não é? Sendo que o que vai importar depois na ressurreição é sempre a adoração profunda entre Cristo e a igreja. E esse vai ser o laço mais forte que vai unir os filhos com o Pai. E é por isso que não haverá uma necessidade humana e carnal de se envolver uns com os outros, porque todo o sofrimento já vai ser feito através da adoração ao Abba. Por isso que lá no livro de Eclesiastes eu acho muito divertido. Goze desta vida com o amor da sua vida todos os dias da sua vida fugaz. É isso que ele fala. Aproveite, regozije-se, envolva-se, se alegre todos os dias da sua vida fugaz. Eu acho que se a gente pensasse mesmo, sabe, que essa vida é muito pouca, muito pequena, é muito passageira. Eu vivi já 35 anos e isso já é declarado. Mas quantas pessoas não chegaram aos 35 anos? Eu já vivi 35 anos, setembro, outubro, novembro, dezembro, hoje é 1º de dezembro, 35 anos e quase 3 meses. Quantas pessoas chegaram a 35 anos e 1 mês? 35 anos e 2 meses? Eu já chego a 35 anos e 3 meses, daqui 6 dias, no dia 7 de dezembro. Eu chego a 35 anos e 3 meses. Quantas pessoas a gente conhece que não chegou até aqui? Talvez você seja mais velho do que eu, então você já foi um pouquinho adiante. O que vai adiantar? Olhe para mim. Tanta mágoa, tanta ira, tanto ódio, tanto rancor, tantas feridas. Mas pode ser, não sabe o que aconteceu, gente. O que vai adiantar? Nós estamos muito mais perto da eternidade do que já tivemos. O que vai adiantar? Ter razão. Saber que você tem razão. Saber que você é o dono da razão. Saber que você estava certo. Isso vai satisfazer a tua alma. Humilhar o outro porque você está certo. Envergonhar o outro porque você está certo. Ofender o outro. Qual é a sua intenção? Diminuir o outro porque você está certo e a pessoa está errada? É só essa a sua intenção? É isso que resume a sua vida? É isso. Eu quero que o outro fique com raiva. Eu quero diminuir. O que vai apagar a sua dor? Me fala. Vamos resolver? O que vai tirar a sua dor? Reconhecer que a pessoa está errada. E aí? O outro reconhecer que errou com você ou não vai fazer parte da história dele com Deus e não com você. Ser livre do que você sente faz parte da sua vida. Faça perguntas poderosas para você. Por que eu estou sentindo isso? Para que eu estou sentindo isso? O que eu quero sentindo isso? Por que eu estou agindo assim? Eu não consigo. Você não consegue? Por quê? Por que eu não consigo? Por que eu não consigo amar? Por que eu não consigo perdoar? Quando você falar para mim que não consegue, eu quero que você se questione por que você não consegue. O que te falta? Provavelmente te falta uma única coisa. Entender que Deus é amor. Entender que se o teu pai é amor, você precisa exalar amor. Porque se você não está exalando amor, te falta paternidade. Talvez você não consegue perdoar quem te feriu porque você tem uma paternidade completamente ferida. Talvez você não consegue cuidar de quem você deveria cuidar
Por mais que essa pessoa não mereça cuidado, porque te falta amor. E te falta amor porque você não sabe quem é o seu pai. Físico e espiritual. Você não sabe quem é Deus. Você não sabe como se relacionar com o seu pai. Então, eu quero encerrar esse devocional, mas antes disso, eu quero te fazer uma pergunta poderosa. Se questione. Você já se questionou? Você já perguntou por que você passa por isso? Você já perguntou por quê? A minha pergunta para você hoje é: você já perguntou o porquê disso tudo? Responde para mim no seu coração. Você já se questionou o porquê? Como eu ontem. Por que eu quero comer isso? Poliana, você não precisa comer isso. Você já está alimentada. A vontade não passou. Poliana, você só está ansiosa. Eu quero comer isso. A minha pergunta foi: por que eu quero comer isso? Eu quero comer isso só porque eu estou ansiosa. Eu não preciso comer isso. Você já se perguntou o porquê disso tudo? Essa é a minha pergunta para você hoje. Tem resposta. E a resposta está dentro de você. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero te chamar de Abba, meu Pai, Papai, Paizinho querido. Eu quero te pedir, Espírito Santo, nos conduza ao caminho da vida eterna. Senhor, como filho que pergunta a um pai, nessa manhã nós queremos aprender a fazer perguntas poderosas. Eu quero te questionar, Senhor, o que tem no seu coração para nós? Quais são os caminhos que o Senhor quer que nós andemos? O caminho que nós temos trilhado tem te agradado? A resposta está com o Senhor. Espírito Santo, de uma forma muito doce, muito submissa, eu questiono. Os nossos passos têm te alegrado, Senhor. Os nossos caminhos têm te alegrado. Senão, eu quero te pedir um favor. Nos ensina, Senhor. Nós precisamos aprender qual é o caminho que leva ao coração de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos! Ai, que manhã poderosa! 1º de dezembro de 2021. Esse é o primeiro dia em que você vai aprender a mudar a sua rotina através de perguntas poderosas. Perguntas poderosas transformam a sua vida. Perguntas poderosas nunca vêm com inquietação, ela nunca vem com arrogância. Ela vem com o desejo de aprender e aplicar. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua aqui para poder conversar mais um pouquinho sobre o livro de Lucas. O livro de Lucas acaba essa semana, mas ele ainda tem muita coisa para nos revelar. E amanhã eu espero todos vocês. Chamem mais pessoas para estar com a gente, para que a gente possa compartilhar um pouquinho a palavra. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.